O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e os seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo então toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar aonde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra da sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegre-se o Senhor em suas obras, em suas obras. Alegre-se o Senhor em suas obras, em suas obras. Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomar os seus lugares. Irmãos, a partir de hoje, a liturgia ferial nos oferece, na primeira leitura, trechos da Sagrada Escritura do livro do Gênesis. Nós bem conhecemos a história que está ali escrita, mas existe na leitura que foi acabado de ser proclamado, algo de muito sutil, que se a gente não presta a atenção devida, a gente deixa escapar sem nos atentarmos. Veja, eu gostaria até mesmo que você que trouxe a Bíblia ou que tem a liturgia, acompanhasse comigo. O autor sagrado, ele diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e deserta, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ponto final. Agora, a partir do versículo 3, Deus começa então a criar. E o autor diz: Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. O que foi mesmo que Deus disse? Faça-se a luz. E diz o texto sagrado que a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou de dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. E a partir daí, então, Deus, pelo poder da sua palavra, Ele vai criando do nada tudo o que existe. Veja, no segundo dia, Deus cria o firmamento, o céu. Ele cria a terra e o mar, a vegetação. Isso já no terceiro dia.
e todas as espécies de árvore que dão fruto e etc. E quando chega lá no versículo de número 14, quando o autor sagrado vai dizer a respeito do quarto dia, veja, no primeiro Deus disse o quê? Faça-se a luz, no primeiro dia. Depois do segundo, terceiro, o versículo 14 então vai nos narrar a criação de Deus no quarto dia. Está escrito assim: Deus disse: façam-se os luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia, ou seja, o sol, e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas, ou seja, a lua. Deus criou o firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que tudo era muito bom. Houve uma manhã e uma tarde, quarto dia. Não sei se você percebe a sutileza do autor sagrado, mas existe algo de estranho naquilo que nós lemos aqui agora, porque como Deus criou no primeiro dia a luz, porque Ele disse, faça-se a luz, e o sol, que é a fonte maior de energia e calor, a fonte de luz no nosso planeta, ele só foi criado no quarto dia. Que luz é aquela que se fez no primeiro dia? De onde veio aquela luz? Será que antes da descoberta da eletricidade, Deus já havia criado a lâmpada fluorescente, os LEDs, os pisca-piscas? Que luz é aquela do primeiro dia, se Deus só foi criar sol, a lua no quarto dia? Veja bem, o Padre Jonas, quando naquele livrinho, A Bíblia no Meu Dia a Dia, ele propõe para nós um método de estudo da palavra de Deus, onde nós mesmos temos a capacidade de entender a palavra, porque a palavra não é difícil demais para aqueles que realmente querem escutar a voz de Deus. O Padre Jonas, ele diz assim, que a Bíblia, ela por si só, ela se explica. Quando Deus ali, naquele primeiro versículo do Gênesis, diz, faça-se a luz, o sentido da palavra luz ali é o mesmo que usa Jesus depois, lá no Evangelho, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Esses dias eu vi no Facebook a foto de uma criancinha, vestida com um macacão preto, e o macacão da criancinha, todo preto, ele tinha assim estampas de ossos, o esqueletinho da criança. Quando a criança andava assim, aqueles passos de criança, né? A estampa do macacão, ela era fluorescente, e a criancinha vai andando e a roupinha dela toda vai brilhando, como se fosse um esqueletinho andando, né? Será que quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, na verdade Jesus estava revestido com uma roupa da Nova Dutra, que brilha no escuro, assim, fluorescente? Penso que não. Veja, Jesus quando ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, Jesus estava dizendo que Ele é a verdade revelada do Pai. Assim, lá no livro do Gênesis, quando Deus diz, haja luz, e a luz se fez, o que o autor sagrado está querendo nos dizer, é que a partir do momento em que Deus se dispõe a criar, ali Deus já começa a se revelar, porque é impossível que Deus crie, e Ele não se mostre a sua criação.
São Paulo aos Romanos vai dizer, veja, os pagãos, aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, eles não vão ter desculpa também, porque basta ver a criação para que você saiba que existe Deus de verdade, porque a criação por si só, ela nos diz que existe um Criador, e se o Criador existe, Ele é a verdade última de todas as coisas. Portanto, irmãos, aqui no livro do Gênesis, quando no primeiro dia Deus diz, faça-se a luz, o que Deus está dizendo é, no primeiro dia Deus começou a revelar-se, e a revelação de Deus é a verdade. A revelação de Deus é o que dá sentido para tudo mais que vai ser feito a partir de então. Sem o conhecimento do Criador, nada do que foi feito tem sentido. Tudo o que foi feito só tem sentido porque existe uma mente inteligente por trás de tudo aquilo que existe. Isso é o que quer dizer o autor do Gênesis quando diz, haja luz, sem que os luzeiros, o sol, a lua, nem tivessem sido criados ainda. Na verdade, o que o Gênesis está dizendo, que o que preside a ordem do mundo é o conhecimento da verdade. Deus que se revela, Deus é a verdade, e nele está o sentido último de todas as coisas. Você pode repetir junto com o padre? Deus é a verdade. E nele está o sentido último de tudo que foi feito. Veja bem, no livro dos Atos dos Apóstolos, está escrito assim, nele existimos, somos e nos movemos. Não existe sentido fora da verdade do Evangelho. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz, quem me segue não anda nas trevas, porque quem não segue Jesus vive no escuro, vive tateando as coisas sem saber para onde vai. Meu Deus, quão triste é a vida de uma pessoa cujo sentido não está em Deus. Se você anda longe dos caminhos da igreja, se você anda longe do conhecimento de Deus, se a sua vida não é norteada pela luz do Evangelho, a sua vida é em trevas, é escura, a tua vida não vale a pena ser vivida. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes com o Evangelho? A gente acha que a verdade, ela precisa ser conhecida apenas de forma teórica. Então a gente pensa assim, você conhece Jesus? Conheço. Poxa, Jesus é aquele camarada, gente boa, que nasceu lá em Belém, no coxim das vacas. Depois pegaram ele, amarraram ele num pedaço de madeira, ele ressuscitou no... Sabe, a gente tem sim todo o conhecimento formal do negócio. A gente sabe tecnicamente, porque a gente leu, porque a gente viu as figurinhas na igreja mostrando ali a criação, a crucifixão, a ressurreição. Mas veja, não é um conhecimento performativo, que dá forma ao seu interior. É um conhecimento técnico, literal. Um conhecimento que simplesmente me contaram, como eu conheço também a história do Saci Pererê, ou da Iara, ou do Caipora, assim como eu conheço todas essas historinhas, eu conheço também a historinha de Jesus. E a gente vive assim um cristianismo, igual aquela historinha, não sei se você já ouviu, diz que tinha um homem do exército, que um dia ele foi pular de paraquedas, num desses treinamentos que a aeronáutica faz, e quando ele pulou, o paraquedas dele deu algum defeito. No meio das alturas lá, ele desesperou e puxou, pediu o anjo da guarda, Nossa Senhora Aparecida. De repente o negócio funcionou, o paraquedas abriu, mas como tinha abrido fora da marca do tempo de vida,
Ele caiu num lugar que não devia ter caído. Ele caiu assim em cima de uma árvore, o paraquedas todo engarranchado, e ele ficou pendurado. De repente, passou uma pessoa ali com a Bíblia na mão, camisa da Canção Nova, estava indo para a missa do Padre Adriano, lá na bairro Liberdade, Nossa Senhora do Líbano. E ele passou, olhou em cima da árvore, o homem pendurado. E o cara virou e disse assim: olha, me ajuda. Aí o cara lá embaixo falou: olha, eu ajudo, mas você está aí agarrado em cima, né? Ele falou: eu estou. E se ninguém te tirar, você vai ficar aí, né? Eu vou ficar. E provavelmente você é do exército, porque você está de farda. Eu sou. E está bem alto, né? Eu falei: tá, mas você não vai me tirar, não? Aí ele virou e falou assim: olha, vai gastar força para te tirar daí, né? Vai. E você é católico, né? Ele falou assim: como é que você sabe? Pela camisa que eu estou vestindo da Canção Nova? Ele falou: não, porque você está falando um monte de verdade que não me serve para nada. Não está me ajudando, tudo que você está falando. Muitas vezes nós, como católicos, agimos assim. A gente sabe do credo e do catecismo de cor e salteado. Nós sabemos julgar os outros pela lei do direito canônico da igreja. Nós sabemos apontar o defeito do outro e dizer assim: você é pecador porque você é casal de segunda união, porque o catecismo está dizendo que a sua vida não está na verdade. Nós sabemos apontar o defeito dos outros e dizer do nosso conhecimento técnico da verdade que está ali no catecismo, de que as pessoas não estão na forminha do ideal, porque as pessoas não estão naquilo que está previsto nos papéis e nas linhas, mas aquele conhecimento teórico que a gente sabe e até aplica no julgamento em relação à vida dos outros, de nada vale para salvar ninguém e nem a nossa própria vida tem transformado. Vou dizer, que evangelho é esse que você conhece? Que verdade é essa que veio ao conhecimento, que nos foi revelada? Que luz é essa que se fez na nossa mente, onde nós sabemos todos os deveres do cristão, sabemos recitar todo o credo e os 10 mandamentos, sabemos contar a história de Jesus, mas não vivemos como Jesus, não agimos como Jesus age, não fazemos como Jesus fez, não somos misericordiosos como Jesus foi, não sabemos olhar para o outro com a compaixão que Jesus olhou, porque o nosso ideal é muito elevado, mas na hora do vamos ver, a vida das pessoas é diferente do papel. Seria ideal que todo mundo tivesse um só casamento e vivesse feliz para sempre como conde de fadas? Seria, mas dentro do confessionário eu lido todos os dias com 80% dos casais que vivem de forma irregular. E aonde está a verdade que a igreja prega com a realidade concreta que ela atende no confessionário? Aonde está a verdade concreta diante do ideal, do iluminado, da luz que se fez? Seria ótimo se a nossa vida fosse redondinha, mas a nossa vida muitas vezes é cheia de sombra, de trevas. Na nossa vida não tem luz, e a realidade é essa, está aí, nua e crua. O mundo é esse. Bem-vindo ao planeta Terra. Eis o mundo que nós moramos, de gente que mata, que rouba, gente que é traído, cheio de mães solteiras. Esse é o nosso mundo. E aí, o que a gente faz? Se a nossa vida existe sombras e não reflete a luz do primeiro dia, a verdade, o ideal, aquilo que deveria ser, aquilo que faz a vida da gente ter sentido. Quando a vida da gente não se equipara com isso, o que a gente faz? A gente vai para o evangelho de hoje.
O evangelho de hoje é a continuação daquilo que nós ouvimos sábado passado. Em São Marcos, no sábado passado, ele dizia assim, que quando Jesus desembarcou, ele viu uma numerosa multidão. E ele teve compaixão deles, porque eles eram ovelhas que não tinham pastor. E no final do evangelho da semana passada, do sábado passado, São Marcos disse que Jesus então começou a ensinar muitas coisas. Veja bem o que Jesus faz. Ele olha para aquele povo, que tinha a vida cheia de sombras, não iluminada, ideal, como devia ser, marcada pela revelação da verdade, que dá sentido a todas as coisas que existem. Jesus viu um povo cheio de trevas, e teve compaixão, porque parecia ovelhas que não tinham pastor. Aí o que foi que Jesus fez? Primeiro, Jesus ensinou. Jesus ensinou a verdade. Porque também não adianta eu fazer a verdade funcionar, mas não ensiná-la. Jesus primeiro ensinou. Depois o que Jesus fez? Depois Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes toda aquela multidão. Jesus mudou a vida daquelas pessoas. E no evangelho de hoje, o que São Marcos continua dizendo? Percorrendo toda aquela região, levavam a Jesus doentes, deitados nas suas camas, para o lugar onde Jesus estava. E de todos os povoados e cidades, de todo o campo, chegavam as pessoas doentes que eram colocadas nas praças, que pediam para tocar pelo menos na barra da sua veste, e todos que tocavam ficavam curados. Irmãos, quando Jesus vê a realidade nua e crua, Jesus ensina, Jesus alimenta, Jesus cura. Se a sua vida não está redondinha, se a sua vida não está iluminada, se a sua vida existe trevas, aonde Deus precisa dizer, faça-se luz, a única saída é chegar perto daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ela não se aprende de forma teórica, ela é feita no caminho, pelo método da vida. A verdade é conhecida no caminho, por meio do método da vida. Aproxima de Jesus. Aproxima de Jesus. Como São Pedro, lembra São Pedro que tinha a vida dele também não iluminada, mas toda em trevas. Ele chegou para Jesus e ele disse, Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que mesmo sendo essa carniça aqui, eu te amo. E mesmo que a sua vida tenha muitas coisas que não sejam redondinhas, que não sejam ideal, caminhos que você não foi se dando conta, mas foi entrando. Quando você viu, você já estava lá. Se por um acaso você se encontra assim, num caminho que até não tem volta, eu digo para você, vá a Jesus. Vá a Jesus de cama. Vá a Jesus carregado. Vá a Jesus como uma ovelha que não tem pastor, mas vá, é perto dele, é diante dele que todas as coisas vão tomando sentido. A vida da gente realmente, ela acontece, não da forma como a gente gostaria muitas vezes, mas o meu caminho todo ele está nas mãos do Senhor, e eu não o deixo por nada. Eu gosto tanto de uma frase de um santo da igreja que está no catecismo, é o número 313. Esse santo se chama São Thomas More. Ele era um santo inglês, ele era casado, um homem de bem, honesto, um político. Um dia ele foi, quando inventam uma mentira sobre a pessoa, como chama mesmo? Ele foi caluniado, e por causa daquela calúnia, ele foi preso e punido com a pena de morte. E a filha dele ficou revoltada, porque imagina,
essas trevas na vida do meu pai, tão bom, tão justo, tão santo, o que ele fez para merecer? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não ajuda? Daí foi o santo mesmo quem foi consolar a filha dele antes de morrer. Sabe o que foi que o santo disse? E essa foi a frase que entrou para o catecismo. Ele olhou para a filha dele e disse assim: olha, não nos pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, uma situação, por pior que possa nos parecer, se é permissão de Deus, é o que existe de melhor para nós. Uma situação, por pior que possa nos parecer, se é permissão de Deus, é o que existe de melhor para nós. Você não gostaria disso na sua vida? Jesus também não gostaria, porque Jesus gosta para você tudo que tem de melhor. Mas se Ele permitiu, isso que não é tão bom, saiba, irmão, é porque Ele sabe do que há de melhor para você. Veja Jesus na cruz. Jesus era o Filho único de Deus. Você acha que se tivesse um outro caminho mais fácil para Jesus que não fosse a cruz, o Pai não teria escolhido? Claro que teria, porque o Pai amava Jesus. Mas por que o Pai deixou Jesus chegar até aqui? Porque esse aqui era o único e o necessário caminho para a nossa salvação. Na sua vida, Deus não queria que você fosse de segunda união. Deus não queria que você tivesse esse vício. Deus não queria que você tivesse sido aliciado, abusado. Não queria. Mas por que Ele permitiu? Porque por algum mistério da providência divina, que nós só saberemos no céu, esse para você era o único e necessário caminho. Por isso não vá arrastando as trevas da sua vida, assim pensando assim: a minha vida é só escuridão porque Deus não me viu, porque Deus permitiu tanta coisa na minha vida, porque Deus me abandonou. Não, Ele não te abandona nunca. Deus não te abandona nunca. Quando Ele disse faça-se a luz, é porque Ele estaria todo o tempo olhando para você, e Ele não permitiria nenhuma escuridão ocultar você dos olhos dEle. Um dos salmos diz assim: o Senhor, o guarda de Israel, não, Ele não dorme e nem cochila. Ele está sempre diante de nós, nos vigiando. Diante do mundo, a sua vida pode ter muitas manchas e trevas, mas aquele que iluminou com a sua vida todas as coisas, Ele está aqui para iluminar a sua vida também. Para iluminar você. Quem disse que você está em trevas só porque a sua situação matrimonial não está bem resolvida? Sim, você vai ter que se abster de receber a comunhão. Não vão poder receber a comunhão porque eu estou em segunda união. Mas veja, você não está perdido em trevas por causa disso que aconteceu na sua vida. Não está. Sabe por quê? Porque o que manda para Deus é a eficácia que a Eucaristia realiza em mim, e não o fato de eu estar entrando todo dia na fila da comunhão e recebendo fisicamente o corpo do Senhor nos lábios. Sabe que um dia Santa Faustina Kowalska, que viu Jesus misericordioso, ela teve uma revelação durante a missa de um sacerdote entregando a comunhão para as pessoas. E ela reparou que tinham hóstias que brilhavam e hóstias que eram normais. E ela perguntou para Jesus: Jesus, por que algumas brilham e outras são normais? Não foram todas consagradas na mesma missa, na mesma âmbula? E Jesus respondeu para ela: sim, filha, mas essas que brilham como brasa, é porque vão surtir efeito no coração de quem está recebendo. E aquelas que não brilham são o meu corpo, mas não vão fazer eficácia. Se você não pode receber fisicamente o corpo do Senhor, mas eficácia
Ele faça em você. Não receba o corpo do Senhor, mas receba o brilho do Senhor. Irmãos, eu citei aqui o caso de segunda união, mas seja qual for a escuridão da sua vida. Porque ninguém premeditou a sua vida e dizer assim, olha, aos 20 eu vou casar, aos 30 eu vou ser de segunda união. Ninguém faz isso, mas seja qual for o caminho que você entrou, que você não gostaria de ter entrado, existe uma pessoa que nos ilumina. Vá até Ele. O Evangelho de hoje diz, levavam para Jesus os doentes, levavam para Jesus os moribundos, levavam para Jesus as pessoas, e Jesus as iluminava, Jesus as curava, porque Jesus tinha compaixão delas como ovelhas que não têm pastor. Mas eu digo para você, seja qual for a sua situação, não deixe Jesus, porque Ele não deixa você. Vamos repetir isso forte? Não deixe Jesus, porque Ele não deixa você. Diga isso para o irmão do lado, não deixe Jesus, porque Jesus não deixa você. Eu queria terminar contando uma história para você, posso? Diz que teve uma vez um homem, que ele era muito carismático, orava em língua, andava com terço. Ele foi contratado numa empresa por chão de fábrica. O salário dele era o mínimo do mínimo. Mas porque ele era um homem de índole cristã, ele se empenhava em ser um bom funcionário. Ele fazia tudo direito, era responsável, era bom, trabalhador, não tinha preguiça. Um dia o patrão dele chamou ele no escritório e falou assim, olha, a gente tem reparado em você, a gente vê que você é um homem de valor, um homem trabalhador, então a gente queria te promover. Mas a gente queria te promover muito, a gente quer trazer você para dentro da diretoria da fábrica. Mas só que tem uma questão. A gente é de uma seita, e nessa seita você vai ter que renunciar à sua fé católica para participar da diretoria, porque existem segredos que a gente vai partilhar com você, que você não pode estar envolvido com esse tipo de religião. Mas a gente sabe que ser católico para você é muito importante. A gente sabe que você é um homem que vai na missa toda segunda-feira da Canção Nova. A gente sabe que você ora em língua, então faz assim, olha, como é uma questão muito trivial, muito importante na sua vida, a gente vai te dar um dia para você pensar. Vai lá, partilha com a sua esposa, depois você vem e me fala. O cara foi embora, chegou lá, partilhou com a mulher dele. A mulher dele ficou tão entusiasmada com o salário, que falou assim, homem, com um salário desse você troca até eu, quando dirá a religião. Imagina, eu já estou imaginando aqui os vestidos que eu vou poder comprar. Primeira coisa que eu vou fazer é uma escova agressiva. Eu vou ficar bonita. E o homem pensou, no outro dia, primeira hora do dia, ele chegou lá no escritório do dono. Falou assim, olha, é o seguinte, eu vim aqui conversar francamente com o senhor. E dizer para o Senhor que eu pensei essa noite, eu refleti, sobretudo eu rezei. E o Senhor sabe que eu sou muito católico, e a minha religião é muito importante para mim. Mas por amor à nossa empresa, eu renuncio o catolicismo. Aí o dono da empresa olhou para ele e falou assim, então eu sinto muito, porque isso que nós fizemos com você é um teste. Porque uma pessoa que é capaz de trocar o seu Deus por causa de um salário, por muito mais pouco vai trocar a nossa empresa. Eu não sei que trevas envolve a sua vida, mas eu digo uma coisa para você, não largue Deus nunca, por nada. Porque não existe trevas que a luz de Deus não possa iluminar. Isso que você vive é um nada
diante da misericórdia e da bondade de Deus. Você crê nisso? Então diga comigo, amém. Amém. Eu não te deixo, Jesus. Jesus disse: aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles diante do meu Pai. Mas se você me assumir, eu assumirei você até o céu. Jesus assumiu você. Assuma Jesus, independente da sua situação. Se você caiu em trevas, deixe que Jesus te ilumine. Diga para Ele: Jesus, eu estou aqui para que o Senhor me ilumine. Fique de pé, irmão, no lugar onde você está. Erga o seu braço e tome agora um banho de luz, porque é aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Ele está aqui para dizer hoje sobre você: faça-se a luz, e tudo fará sentido. A sua vida depressiva, medrosa, angustiada, passará a ter sentido, porque a luz de Deus te ilumina nessa noite. Jesus está aqui para te iluminar. Obrigado. Jesus está aqui para banhar você de luz. Senhor Jesus. Não importa o quão grande sejam as Ilumina-me, trevas da sua vida, a luz de Deus é maior. A luz de Deus é maior. A luz de Deus é maior. Amém. Amém. Aplauda a luz de Deus. Aplauda a luz de Deus. Aplauda a luz de Deus.